Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle. Eu sei que eu andei um pouco sumida aqui deste canal, mas é porque normalmente as mensagens que eu gravo para esse canal são coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração e eu não acho certo eu vir aqui falar qualquer coisa que não seja algo que realmente eu senti no meu coração enquanto eu estava fazendo a leitura da palavra. E por conta disso que eu fiquei alguns dias sem gravar mais nenhum vídeo aqui para esse canal, mas agora eu voltei com algumas mensagens, coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração e que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a minha. Então eu espero que você goste desse vídeo e que ele possa falar no seu coração e te abençoar. A reflexão que eu quero trazer hoje está no livro de Marcos, no capítulo 4, e foi um texto que eu estava fazendo a leitura e o Senhor falou muito comigo a respeito desse texto, e eu acabei anotando no meu caderno algumas coisas, e a principal mensagem desse vídeo é: quem nós temos sido? Nós temos sido multidão ou nós temos sido discípulos do Senhor Jesus? Essa é a reflexão que eu quero te trazer, que eu quero que você pense nisso, assim como o Senhor me levou a pensar enquanto eu fazia essa leitura. Então, nesse texto, ele fala sobre uma parábola. Jesus está contando uma parábola, que é a parábola do semeador. E é muito interessante a gente analisar o que vai acontecendo no decorrer dessa ministração do Senhor Jesus. Então, fala assim: mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas. Então, fala ali que Jesus, ele chegou, numa região e a multidão veio para cima dele. Então, qual é a primeira diferença entre ser multidão e ser discípulo que eu vejo nessa primeira passagem? É que a multidão, ela segue Jesus. E os discípulos, eles andavam com Jesus. E há uma grande diferença de você seguir alguém e de você andar com alguém. Porque quando você segue alguém, aquela pessoa está lá na frente e você só está indo atrás. Mas quando você anda com alguém, você está lado a lado com aquela pessoa, você vai conversando, assim como, por exemplo, a gente tem a história dos discípulos que foram caminhando com Jesus pelo caminho de Emaús, e Jesus foi explicando para eles tudo a respeito do Cristo, do Messias, e explicando através do Antigo Testamento para que eles tivessem entendimento do que tinha acontecido com ele. E a gente vê essa diferença entre a multidão e os discípulos. Quem é multidão segue Jesus, mas muitas vezes esse seguir Jesus está distante. Jesus está lá na frente e você está aqui atrás. E os discípulos, eles andavam com Jesus, lado a lado, conversando, trocando ideias, trocando experiências. Então essa é uma das primeiras características que eu vejo de diferença entre quem é multidão e quem é discípulo. A outra diferença que eu vejo é que diz que Jesus então entrou num barco e o povo ficou na praia. Então, normalmente, quem é multidão fica na praia, fica distante, enquanto quem é discípulo vai junto no barco com Jesus. Essa é uma grande diferença. Muitas vezes a gente só vai vivenciar coisas com o Senhor quando a gente deixar de sentar na praia para poder entrar no barco com Ele e ir no mar adiante. Outra grande diferença que eu vejo não só nessa passagem, mas em muitas outras que nós temos, principalmente no Evangelho de João, é que a multidão, uma grande diferença entre ser multidão e ser discípulo, é que a multidão, ela vai até Jesus por aquilo que ele pode dar para eles. Então a gente sempre observa que Jesus curava, Jesus libertava, expulsava demônios, e isso chamava a atenção das pessoas. Mas Jesus sabia, conhecia a intenção do coração de cada um e sabia que muitas daquelas pessoas que o buscavam, não buscavam ele por quem ele era, mas pelo que ele poderia fazer, que era libertar, era curar, era restaurar a vida, tudo mais. Claro que não é errado uma pessoa buscar Jesus, se a pessoa está doente, buscar por uma cura, buscar por uma libertação, não é errado isso. Mas qual é a intenção que deve existir no nosso coração? Deve existir a intenção de nós buscarmos Cristo por quem Ele é, porque era exatamente o que os discípulos faziam. A multidão buscava Jesus e seguia Jesus pelo que Ele podia proporcionar a eles, enquanto os discípulos andavam com Jesus, estavam com Jesus,
por quem ele era. Porque os discípulos, eles entendiam que Jesus era o Cristo, era o Messias, embora que ainda não tivesse totalmente revelado isso para eles. A gente vê que no decorrer dos evangelhos eles vão vivenciando coisas com Jesus que vão trazendo essa revelação para eles. Mas a grande diferença entre a multidão e os discípulos também é essa, que a multidão, ela vai até Cristo pelas coisas que ele pode proporcionar, e enquanto que os discípulos, eles vão até Jesus por aquilo que ele é. Então, que a gente possa ser como os discípulos, que buscavam Cristo sempre por quem ele era. Outra coisa que eu acho muito interessante e que fica muito claro, pelo menos para mim, nesse capítulo de Marcos 4, é que a multidão, ela ouve, mas ela não entende aquilo que é explicado. Jesus conta uma parábola, então ele usa várias analogias e ele conta aquilo ali, e ele mesmo fala que a multidão não iria entender. Ele fala no versículo 12: mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então ele está falando o quê? Ele está falando que a multidão, por mais que ouvisse as parábolas, muitos não entendiam nada do que aquilo ali significava. Eles não conseguiam pegar o significado. Mas uma coisa que é muito interessante para mim, assim, me chama muita atenção, é que os discípulos também não entendiam. Muitas vezes o Senhor contava uma parábola e os discípulos também ficavam boiando, sem entender o que aquilo ali significava. Mas qual é a diferença entre a multidão e os discípulos nesse caso? É que a multidão ouvia e não entendia, mas também não se preocupava em ir atrás para entender o que aquilo significava. E a diferença dos discípulos é que, por mais que ouçam e não entendam, eles sempre iam até o mestre e perguntavam o que aquilo significava. Como a gente vê no versículo 10 desse capítulo 4, diz assim: mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Então essa é outra característica muito distinta entre ser multidão e ser discípulo. A multidão ouve a mensagem, mas não entende e também não se importa muito com aquilo, não busca entender como aplicar aquilo na sua vida, não busca entender o significado daquilo. Enquanto que os discípulos, por mais que eles não entendessem, por mais que eles não tivessem aquele feeling espiritual para estar atento ao que aquelas palavras de Jesus significavam, eles eram humildes o suficientes para irem até o Senhor e pedir para ele: Senhor, eu não entendi o que isso significa, me explica. E Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre explicou para os discípulos, e o Senhor deseja a mesma coisa para cada um de nós. A grande questão, e que eu quero te trazer essa reflexão, é quem você tem sido. Você tem sido multidão ou você tem sido discípulo? Sabe, algo que o Senhor me revelou enquanto eu fazia essa leitura é de que existem coisas na palavra do Senhor que Ele só revela para aqueles que são discípulos. Ele não revela para a multidão, Ele não revela para alguém que só simpatiza com a palavra, mas Ele revela por aqueles que andam com Ele, por aqueles que buscam intimidade com Ele, por aqueles que querem estar aos seus pés, não pelas coisas que Ele pode proporcionar, mas por quem Ele verdadeiramente é. Eu quero te encorajar com este vídeo a que você sonde o seu coração. Peça ao Senhor um entendimento, um direcionamento de quem você tem sido. Se você tem sido discípulo, continue nesse caminho. Agora, se você sondar o seu coração e perceber que você tem sido multidão, eu te aconselho a ir até os pés de Jesus e pedir que Ele lhe ajude a sair da praia e a entrar no barco com Ele para juntos poderem rumar um caminho rumo à intimidade e à proximidade com o nosso Senhor. Que nós possamos buscar sempre sermos discípulos e que, ainda que a gente não entenda muitas vezes o que a palavra está nos revelando, que nós possamos ser humildes, reconhecer a nossa fraqueza perante o Senhor e pedir que Ele nos ensine, que Ele nos ajude, porque eu tenho certeza que se você fizer isso, o Senhor vai revelar para você aquilo que Ele guarda para revelar apenas àqueles que o seguem. Eu espero que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!